Graça e paz, queridos! Estou aqui hoje nesse vídeo para trazer algo que o Senhor tem colocado ao meu coração já há alguns dias, sobre mudança de pensamento. Então, nesse vídeo, eu vou estar assim passando para vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e aquilo que eu tenho aprendido e também aquilo que eu tenho vivido como bênção para a minha vida, que é a cura dos pensamentos, ok? Então, assista esse vídeo até o final, porque no final eu vou fazer uma oração para que tudo assim esteja consolidado na sua vida. Amém? Na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos ensina sobre que para que a gente experimente a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós precisamos ter a renovação da nossa mente, que é chamado de metanoia. E isso tem algo tão especial para as nossas vidas que nós nem nos atentamos o quanto isso é importante. Nós sempre queremos que as coisas sejam diferentes dentro da nossa casa, na criação dos filhos, no trabalho, enfim. E nós nem imaginamos que nós podemos fazer isso mudar. Como? Mudando a nossa forma de pensar. Os nossos pensamentos, eles são super responsáveis pelas nossas atitudes, pelas atitudes que tomamos. Então a gente pensa e aí, de repente, a hora que a gente vê, ou a gente está falando algo relacionado àquilo que a gente pensou, ou a gente está tomando alguma atitude relacionada com aquilo que a gente está pensando. E se nós não temos a habilidade de discernir os pensamentos, se nós não temos a sabedoria, o entendimento de conhecer que nós temos como controlar os nossos pensamentos, nós vamos ficar cativos aos maus pensamentos e às emoções ruins que os maus pensamentos produzem. E aí, de fato, quando a gente vai ver, a gente vai tomar atitudes ruins. O Dr. Augusto Cury, num dos seus livros sobre ansiedade, ele nos ensina que no nosso cérebro acontece um fenômeno que dentro dele funciona como uma memória RAM, que significa registro automático da memória, que ficam ali todas as informações desde quando a gente nasceu até os dias de hoje. E dentro do nosso cérebro funciona como algumas janelas. Então existem 3 janelas. Uma delas é as janelas neutras, onde ficam a maioria das informações. Só que elas não têm relevâncias emocionais, tipo o endereço da nossa casa, o número do nosso telefone e assim vai. E também tem as janelas lights, que são as janelas onde ficam registradas as lembranças boas, prazerosas, um passeio que a gente fez, uma coisa boa, bacana que nos aconteceu. E também tem as janelas killer, que é a mais problemática. Não, aliás, é a janela problema, porque killer significa assassina. E de fato, essas janelas contribuem para o nosso mau comportamento muitas vezes. Nessas janelas, nesse local, ficam registrados as situações traumáticas que a gente viveu, as lembranças ruins, os acontecimentos que não são legais. Então, elas ficam ali registradas. E elas são chamadas de assassina por quê? Porque quando elas são acionadas, elas assassinam as janelas que nos auxiliariam a sair do momento de dificuldade, a sair do momento adverso, Ela bloqueia a nossa qualidade de responder de uma forma inteligente às adversidades que vêm na nossa vida. Por exemplo, quando a gente discute com alguém ou com o cônjuge, por exemplo, se nós não tivermos habilidade de saber que nós podemos bloquear essas janelas ruins, nós vamos acessar ela em primeira instância, porque ela já tem um trauma, ela já tem uma dor. Então, de repente, na hora da confusão, a gente não consegue sair da confusão. Ao contrário, a gente começa a fazer coisas mais ruins ainda. Por quê? Porque essa janela ela está liberando toda a toxina, tudo que tem ali. Você recebe uma ofensa, você já responde com uma outra ofensa, e aí a situação vai ficando cada vez mais difícil. Por exemplo, numa outra situação, uma situação de medo, por exemplo, essa janela é acionada, nós já vamos ficar o quê? Ansiosas. Por quê? Porque vai vir o pânico, vai vir a situação de medo, e o medo, ele é o pai do caos. Então, quando nós estamos
com medo, nós vamos ficando cada vez mais aflitos, cada vez mais confusos e ansiosos e desesperados. Existem situações que o desespero não pode estar presente, porque senão a gente vai atropelando e vai deixando a situação cada vez mais complicada. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é quando a gente está à espera de um milagre, à espera de uma resposta e ela não vem, pronto, nós já ficamos com medo, porque na nossa mente a gente já passou por uma situação de desamparo, de rejeição, e essa janela ela é acionada, pronto, nós já vamos achar que Deus não quer cuidar da gente, que a gente não merece nada mesmo, enfim, nós vamos ficando oprimidos. E a palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 7, diz que a opressão faz enlouquecer até o sábio. Então, se nós não entendermos que nós podemos controlar os nossos pensamentos, nós vamos ficar sempre cativos a essas janelas assassinas aí, vamos assim dizer, porque são, né? E aí todas as nossas atitudes, elas vão ficar sendo atitudes ruins. Se nós precisamos treinar a nossa mente, porque senão a gente vai estar sempre reféns dos pensamentos tóxicos, resultando em atitudes ruins e criando ambientes tóxicos. Porque o nosso pensamento é ruim, é péssimo, muitas vezes acerca do nosso próprio respeito. Nós temos pensamentos errados muitas vezes contra as pessoas da nossa casa. Estão ali registrado. E aí, toda vez, vai ser sempre aquela situação. E a gente quer que as coisas mudem. A gente quer que a situação mude, mas a gente não consegue. E a gente fica esperando pelas pessoas, que as pessoas mudem. Quando, na verdade, tudo começa quando eu mudo. Então, você tem esse poder de fazer com que a sua casa seja transformada, seus relacionamentos sejam saudáveis, a criação dos seus filhos, enfim, onde quer que você esteja plantado assim, você tem que ser uma bênção. Mas se você não tiver com essa transformação no seu entendimento, vai ficar difícil, né? E aí nós não vamos conseguir experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Nenhum lugar, nenhum emprego, nenhum patrão, cônjuge, filho, família, professor, pais, condição financeira e até mesmo a nossa condição de saúde tem o poder de nos desestabilizar como os nossos pensamentos. Por isso que eu estou aqui hoje para dizer para você que você pode controlar os seus pensamentos. Você pode ter essa graça de fazer com que os pensamentos ruins não sejam acionados. E aí você tenha acesso somente às memórias boas, né? Como diz a palavra lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Por que muitas vezes a gente não consegue acionar essas memórias? Porque as janelas killer estão abertas, escancaradas, liberando ali todo que é tipo de malignidade. E aí a gente começa a ficar refém de tudo isso. E aí nossas atitudes vai também sendo correspondente aos nossos pensamentos. Existem pessoas presas a pensamentos terríveis, com baixa autoestima, cheio de insegurança, cheio de medo, uma mente saturada na dor. Eu quero dizer para você que é possível você vencer tudo isso. A palavra do Senhor nos garante que nós podemos vencer todo esse mal e assim ter uma vida livre. Sabe a palavra que diz do Senhor que diz: eis que venho para te dar vida e vida em abundância? Por que muitas vezes nós não estamos desfrutando dessa vida em abundância? Porque o nosso pensamento é o contrário daquilo que o Senhor prometeu. Nós não conseguimos fazer essa transferência. Nós não conseguimos pegar a palavra de Deus e transferir para as nossas vidas, porque a nossa mente está bloqueada. E a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, que leva cativo todo pensamento. Então, o nosso pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo, porque nós temos promessas que teremos a mente de Cristo. E nós precisamos fazer com que isso seja verdade na nossa vida. Jesus
em seu discurso, confrontou tudo aquilo que provoca maus pensamentos. Em Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante, ele diz assim: por que vocês estão ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir? Não andem ansiosos com essas coisas. Jesus confrontou a ansiedade, mas antes dele confrontar a ansiedade, ele confrontou os pensamentos que provocam a ansiedade, que é a preocupação com as coisas. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda e você já está com medo, às vezes nem vai acontecer. Eu ouvi dizer que 90% daquilo que a gente tem medo não nos acontece, não vem sobre a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que a gente teme nos acontece. Por quê? Porque de fato a gente começa a ter atitudes que vão atraindo esse medo que a gente tem de uma malignidade acontecer na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Ou, enfim, qualquer área da nossa vida ser atingida pela obra das trevas. A palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4 em diante, diz que tudo que é bom, que é honesto, que é puro, que é agradável, que é perfeito, que é de boa fama, se há algum louvor, e isso tem que ocupar o nosso pensamento. É nisso que nós temos que pensar, nessas coisas boas. E para que isso seja verdade na nossa vida, nós precisamos treinar. Por exemplo, aí na sua casa, ou em qualquer lugar que você tiver um tempinho, se você tirar 1 minuto do seu tempo para não pensar em nada, você vai ver que vai ser difícil você não conseguir pensar em nada. Mas se você estiver focado que você não vai pensar em nada, você vai começar a enxotar quando vier os pensamentos. Porque a nossa mente é comparada a um grande aeroporto, né? Que vai chegando avião e saindo avião, vai chegando avião e vai saindo avião. E você está no controle de quem chega, de quem vai. Então você é quem vai dar ordem de quem vai pousar na sua mente ou não. Mas para que isso seja real na sua vida, você precisa treinar. Então comece treinando sua vida, sua mente. Quando vier um pensamento ruim, diz: eu não posso pensar isso. Eu não aceito esse pensamento. Eu vou pensar naquilo que é bom. Treine a sua mente. E o Senhor, Ele vai fazer um milagre completo na sua vida. Porque nós podemos fazer isso. E aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não faz. Ele só entra com o impossível. Que você tenha os melhores dias da sua vida através da organização, da gestão dos seus pensamentos. Amém? Eu vou estar orando por você, porque às vezes você pensa: ai, não é tão fácil como ela está falando. Mas eu estou falando daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho ensinado na igreja e tem tido resultados satisfatórios, tá? E eu tenho vivido dias maravilhosos. Já estive presa aos meus pensamentos ruins, sim. Já estive aprisionada ao medo de que algo ruim viesse a acontecer e aquilo me apavorou e eu comecei a ter atitudes ruins acerca disso. Então, quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre eu começar a pensar, a obedecer a palavra, porque já estava escrito. Então, a bênção veio sobre a minha vida e hoje, com a graça de Deus, tenho vivido dias de paz na mente. A palavra do Senhor diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Então, é um exercício que eu estou passando para vocês, que vai ser uma grande bênção para a sua vida. E você vai se ver livre da ansiedade, da depressão, do medo, do rancor, do pavor, que os pensamentos provocam em nós. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, debaixo dessa palavra que eu aqui trouxe aos queridos e amados, eu quero orar e pedir uma bênção sobre essa pessoa que está assistindo o vídeo, para que ela tenha, Senhor Jesus, a graça de poder fazer esse exercício que vai ser uma grande bênção para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja ajudando cada um a vencer os seus medos, os seus traumas, para que assim, ó Deus, a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que você possa estar assim recebendo mais desses tipos de vídeo e assim ser abençoado e aprendendo, né, cada vez mais com esses vídeos.
Espero que ele tenha te abençoado e se inscreva no canal. Tchau!